pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, para quem é novo no canal, meu nome é Marina Rubini, eu sou estudante de medicina do 5º ano e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre procrastinação. Eu recebo muitos comentários nos vídeos perguntando dicas de estudo. Pessoas que falam que têm dificuldade de se concentrar, têm dificuldade de manter uma rotina, que têm dificuldade realmente de estabelecer metas e cumpri-las. Então nesse vídeo eu quero conversar sobre um assunto que é, na verdade, o terror dos estudantes, que é a tão famigerada procrastinação. Um assunto muito comentado, principalmente agora, em final de semestre, final de período, que está todo mundo correndo atrás das provas finais e atrás do prejuízo muitas vezes também. Para quem não sabe ainda muito bem, o termo procrastinação diz respeito a adiar tarefas e compromissos que muitas vezes são chatos ou enfadonhos para a pessoa naquele momento, e ela fica adiando. Ela precisa fazer aquilo, mas ela não consegue fazer no tempo que ela gostaria. Então, você tem às vezes um compromisso de provas super extenso nas próximas semanas e você não consegue se adiantar. Você gostaria de estar em dia com o assunto, em dia com a matéria, para não ficar tão corrido nos trabalhos e provas na reta final, e você não consegue, porque você realmente vai adiando até chegar na véspera e aí não tem mais escapatória. Então, se você tem esse hábito, você é dito um procrastinador. E todos nós, seres humanos, temos um pouco disso na nossa essência, na nossa biologia. O nosso corpo ele tende a ficar na inércia, ele tende a não se movimentar, a não querer gastar muito fosfato, muita energia para dar cabo a atividades, a projetos. É realmente muito mais confortável a gente ficar parado, vendo as coisas passarem e inerte, realmente sem se movimentar e sem se mexer muito para que as coisas aconteçam. Reconhecendo que isso é um aspecto natural, a gente tem que entender como frear esse processo. Como a gente conseguir, então, ser um agente da nossa vida e não ficar passivo diante dessa situação. Procrastinador também não existe só no aspecto dos estudos. Pode ser uma pessoa que às vezes adia fazer compras no supermercado até o último minuto, deixa a geladeira ficar vazia, acabar tudo do estoque de casa e a pessoa vai ao mercado em caso de última necessidade. Ou então fica deitado na cama, ou ainda assistindo sentado no computador, então fica vendo séries no Netflix, uma série atrás da outra, vai deixando os trabalhos, vai deixando as coisas de casa que você tem que arrumar, tem que organizar a casa, arrumar o armário, arrumar o quarto, e deixa aquela tarefa para depois. E não tem depois, porque parece que é algo sem fim. Você não consegue realmente organizar, você fica sem freio, vai perdendo. O acelerador toca a ficha lá na descida e é só ladeira abaixo. A gente não progride nada nesse sentido. O procrastinador ele acaba percebendo durante a vida dele que por falta de esforço ou por falta de conseguir controlar seus instintos naturais, ele perde excelentes oportunidades na vida. Essa pessoa é super inteligente, realmente tem uma capacidade cognitiva ótima, mas ela não consegue iniciar aquele negócio de início, meio e fim de todos os projetos. A pessoa que não termina projetos, ela não consegue progredir muito nas habilidades acadêmicas, nas habilidades sociais, na habilidade empreendedora. Tudo que a gente precisa fazer na vida exige um pouquinho que a gente tenha esse passo a passo. E não que desista antes de chegar no fim, ou quando alguma tarefa se apresente, a gente tenha preguiça de resolvê-la. Às vezes a pessoa também tem uma caixa de e-mails lotada, do serviço para responder, de coisas para fazer, e a pessoa não consegue. Ela não vai respondendo os e-mails, vai deixando, responde um, responde outro, e ela vai perdendo oportunidades de trabalho, muitas vezes. Então, vê que realmente o procrastinador ele sofre, porque traz um prejuízo grande na vida dele. E ao mesmo tempo que o procrastinador adia, ele vai encontrando tarefas mais fáceis e mais prazerosas para encaixar nesses períodos que ele fica enrolando. E com a sensação de que posso deixar isso para depois, posso deixar isso para amanhã, posso resolver em outro momento, a pessoa vai se enrolando em meio a tantas tarefas, vai encaixando atividades ali que são banais, mas são muito mais prazerosas no dia, e aí vai se perdendo no tempo. E isso que eu disse banal do dia a dia, na verdade são atividades que muitas vezes nos preenchem, nos ocupam o tempo, como ficar muito atento à rede social, por exemplo, e acaba que a gente não consegue, não dá conta de sair daquele sistema de recompensa. A gente quer uma recompensa rápida, eu quero ter um prazer imediato. Eu estou lá no meio do meu trabalho, dou uma escapadinha no Instagram, o que acontece? Você começa a ver foto, começa a distrair, começa a ver viagem, ver o que o amigo está fazendo, o que o outro companheiro dá uma stalkeada, e aí isso vai te tirando a atenção da sua tarefa principal, e você então começa a ter um prazer, uma recompensa imediata, e é o sistema dopamina, a nossa cabeça funcionando. O nosso corpo é assim, ele quer um prazer momentâneo, algo que ele possa desfrutar. Quando o pensamento é longo prazo, algo que vai trazer talvez um benefício há muito tempo, né? Um prazo longo para trazer um benefício, às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. Nós seres humanos somos muito imediatistas. Então, falar para a pessoa, estuda durante todo o seu ensino médio, porque lá no 3º ano, no final do ano, você vai fazer uma prova de Enem, vai fazer um vestibular, e aí se você tiver estudado, você vai conseguir passar na faculdade dos seus sonhos, para o curso que você sempre quis. Pô, é difícil às vezes falar isso para um adolescente.
Ele não consegue ter essa visão a longo prazo. Ele quer o prazer momentâneo, ele quer curtir a festa, ele quer curtir as pessoas no Instagram, quer ver o stories. E cada vez mais as redes sociais têm ocupado nosso tempo. Ficar vendo vídeo de bichinhos, animais, e vai se perdendo por aí. Então, assim, os fatores atrativos são muitos, o nosso sistema de recompensa, a dopamina, ela fica agindo o tempo todo, a gente precisa desses pequenos estímulos para conseguir dar cabo às nossas funções. A gente come um bolo, masca um chiclete, sei lá, entra no WhatsApp e manda um áudio, dá risada de um vídeo, tudo para poder então nos esquivar e nos tirar o foco daquilo que é enfadonho, daquilo que é chato e nós precisamos cumprir. Todos nós, seres humanos, somos procrastinadores por natureza, como eu já expliquei. Mas realmente, algumas pessoas possuem uma predisposição genética que contribui para que ela seja ainda mais adiadora de funções e de tarefas. E o grande problema é que a procrastinação ela é boa até que ela deixa de ser. Quando a gente começa a se ver atrasado, perder o prazo, começa a receber chamada do chefe, ó, você não está cumprindo, você não está dando conta, você não está cumprindo suas metas, aí você começa a se desesperar. Então tudo aquilo que era recompensa imediata passa a ser sofrimento, angústia, um desespero interior por não dar conta de tudo que você precisa fazer em pouco tempo, porque você deixou para a última hora, para o último momento, até quando não tem mais como escapar. Nosso cérebro é uma máquina fantástica e ele fica num cabo de guerra. De um lado, o nosso sistema de dopamina, de recompensa imediata, de outro, o nosso sistema pré-frontal, que é responsável por tomar atitudes responsáveis e concretas, pensar como agir realmente frente a uma situação. O nosso córtex pré-frontal, ele tem essa responsabilidade, ele tem essa função de receber tantas informações e nos ajudar na tomada de decisão. Uma pessoa que não tem o córtex pré-frontal, ela tem dificuldade de tomar decisões. É uma pessoa que não consegue, então, se organizar. E é justamente essa área do cérebro que nos distingue dos animais. E por isso nós, então, não podemos deixar a nossa natureza agir livre e solta, deixar que a nossa natureza domine o nosso corpo, a nossa mente, faça com que nós façamos o que ela bem entender. A gente tem que, por vezes, perceber que nosso comportamento não está legal e falar, não, eu sou o dono desse corpo, eu que ajo sobre esse corpo, o cérebro é meu, eu que mando aqui. Então eu vou começar a me organizar, vou ter autodisciplina. E quando a gente consegue adquirir essas habilidades de frear a nossa procrastinação, frear a nossa natureza, então iniciar no comando firme ali, com autodisciplina, com autocuidado, com responsabilidade realmente sobre o próprio comportamento, sobre as próprias ações, as coisas começam a mudar. Porque realmente há uma correlação que já se consegue ver bem isso, que pessoas procrastinadoras geralmente são mais impulsivas, elas têm uma perda do autocontrole. Então faz todo sentido. Perdi o autocontrole, a natureza age, eu vou agir como bicho, vou reproduzir comportamentos de animal. Não estou falando isso de nenhum tom pejorativo, mas no sentido de realmente fazer entender que se nós agirmos como os animais, nós vamos então, não vamos ter freio, as coisas vão acontecer porque vão acontecer. E o que vai acontecer? Nada, inércia, paradeiro. E uma procrastinação que está muitas vezes relacionada e às vezes até mesmo acima das outras é uma procrastinação da hora de dormir. A procrastinação da hora de dormir consiste em toda vez, todos os dias, você estipular às vezes metas para aquela noite. Ah, eu vou estudar, eu vou assistir um programa de TV, vou ligar para alguém, vou rezar. A pessoa se organiza. E aí então ela não vai conseguindo cumprir e vai adiando a hora de dormir. Quando ela viu, ela já dormiu tarde. Ela todo dia acorda cansada e jura para si mesma, não, amanhã eu vou dormir cedo, eu vou descansar. Mas aí chega a noite, ela vai se perdendo nas tarefas e mais uma vez dorme tarde, mais uma vez procrastinou. E as coisas vão se tornando uma proporção, vai virando uma bola de neve, a pessoa fica toda desorganizada. E mudar tudo isso, cabe a nós temos esse poder. É assumir então a responsabilidade, é chamar a atenção, levar para nós a responsabilidade. Realmente entender que eu sou o agente da minha vida, eu sou a agente da minha vida. Nós precisamos ser os responsáveis pelas mudanças e pelas coisas difíceis. Nós temos que fazer coisas difíceis, é inevitável. O fácil é cômodo demais, todo mundo faz, a natureza permite que nós façamos. Mas o difícil é dependente de nós. Psicólogos, psicoterapeutas em geral, gestores de tempo, têm cada vez mais tentado estudar esse tipo de comportamento da procrastinação para ajudar essas pessoas, porque como eu falei, são muitas pessoas espalhadas ao mundo que não têm esse autocontrole. O que se sabe é que nós precisamos tomar uma atitude frente a isso, realmente, no sentido de controlar nossas emoções, nosso estado de humor, porque se a gente não controlar, a gente vai se sabotar. E aí nossos esforços se tornarão em vão e nós não conquistaremos aquilo que a gente sonha. Então a primeira coisa é a gente tomar conhecimento disso e organizar metas. Tudo passa pelas metas. Organizar atividades, saber o que você vai fazer em cada período do seu dia, nos intervalos ali de almoço, à tarde eu tenho um tempinho livre entre
faculdade, o serviço, entre o serviço e a faculdade, o que eu vou fazer naquele período, o que eu vou ler, o que eu vou estudar, eu vou ligar para quem, eu vou ligar então para alguém consertar alguma coisa para mim, vou ligar para reivindicar minha conta de luz que deu errado esse mês, sei lá. Organizar coisa por coisa, atividade por atividade, isso muda a vida. Estudar em períodos mais curtos, como já falei em outros vídeos, tem o método Pomodoro, que algumas pessoas já conhecem, estudar em períodos mais curtos, encontrar estratégia, gente. A nossa cabeça é a mãe de todas as ações do nosso corpo. Nós precisamos encontrar realmente maneiras de resolver, de fazer com que você esteja sob o comando. Você é o dono desse corpinho aí. Você não pode deixar seu corpo agir naturalmente, tá certo? Eu sei que não é fácil, eu também sou procrastinador em muitas ocasiões, tenho tentado reduzir isso, porque realmente a gente vê os prejuízos a longo prazo na nossa vida, as coisas que a gente quer não acontecem, por falta às vezes da gente se organizar. Eu tenho todo o meu esforço, tenho toda a minha vontade, tenho um potencial, mas meu potencial não vale de nada se eu não colocá-lo em prática. Então, tomando consciência disso, nós precisamos mudar. E nós, quando saímos ali da infância, da adolescência e tomamos a fase adulta, a gente tem que entender que nossos pais, as pessoas que nos amam muitas vezes, não conseguem fazer isso para nós. Nós somos os responsáveis, os agentes dessas mudanças. Nossa mãe fez tudo que pôde para nos criar, nosso pai idem, mas não tem jeito, tem coisa que depende exclusivamente de cada um de nós. Então, uma outra dica final para finalizar o vídeo é sempre que você for estudar, já trazer, por exemplo, no meu caso aqui, ó, uma aguinha, gosto de chamar garrafinha, uma comidinha leve, já me alimentei, isso aqui ó, é lasquinha de coco, eu gosto, acho que tira a vontade do doce, aquela fissura pelo doce e é algo cômodo de comer enquanto está estudando. Eu deixo sempre os meus livros já dispostos aqui, o que eu quero estudar hoje, deixo os meus livros aqui organizados para saber o que eu preciso fazer hoje realmente, deixo às vezes uns manuais de conduta, algumas coisas que eu quero procurar ali à mão, tudo que você quer usar para estudar tem que estar à mão. E claro, né, gente, uma coisa que me conforta sempre, como eu falo pra vocês, é Deus, é religião, é rezar, isso me ajuda demais. Então eu sempre tento manter uma imagem aqui pra me iluminar, pra me ajudar, pra eu rezar e pedir força quando as coisas estiverem saindo mais difíceis, quando as coisas estiverem saindo um pouquinho do controle. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de avaliar o vídeo, tá bom? Deixem comentários, eu adoro os comentários de vocês, eu adoro ver o que vocês esperam desse canal, o que vocês querem aqui. Pra mim faz total diferença. Um beijo bem grande para todos e até a próxima. Tchau, tchau.